Olá, sejam bem-vindos a mais uma formação. Hoje nós vamos refletir sobre retiro espiritual. Estaremos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver primeiro os princípios fundamentais da vida espiritual. São eles: orar, vencer-se e amar o Divino Salvador, Jesus Cristo. Tudo começa com a oração, falar com Deus, adorando, louvando e dando-lhe graças. Depois, pedindo-lhe perdão e intercedendo por nós mesmos, pelas nossas próprias necessidades e também pelos nossos irmãos. Essa oração, essa conversa com Deus, ela pode ser vocal ou mental, em silêncio. Santo Inácio de Loyola dizia sobre o retiro espiritual: vencer-se a si mesmo e ordenar a sua própria vida. Pois a nossa vida sobre a terra é uma luta constante, é um combate espiritual. Está no livro de Jó, capítulo 7, versículo 1. São Paulo disse com muito realismo na sua carta aos Romanos, está lá no capítulo 7, versículo 19. Para fazer o bem por amor de verdade, é preciso lutar contra o mal que se esconde no nosso próprio coração. Sim, todos nós temos a tendência para o bem e para o mal. O bem só vai vencer pela graça de Deus, pela constância da nossa oração. A vida espiritual de todo cristão se resume em conhecer, amar e seguir o nosso Divino Salvador, Jesus Cristo. É nele que encontramos força para vencer essa luta do bem contra o mal. E é interessante o padre Luiz Gonzalez, sobre amar o nosso Divino Salvador. Ele era um jesuíta e ele dizia: como não amar quem tanto nos amou? Podemos ver isso em Romanos 8, versículos 35 e 37. O retiro espiritual é um momento de muita graça, graça que recebemos para animar a nossa caminhada. Existem diferentes tipos de retiro. Podem ser mais longos, mais curtos, de silêncio total ou meio a meio, Momentos de silêncio e momentos de partilha. Vou citar aqui alguns exemplos que já no Antigo Testamento a gente via como eram os retiros, os mais longos, vamos dizer. O retiro mais longo da história está em Deuteronômio 29, capítulo 29, versículos do 4 ao 5. Trata-se do povo hebreu que passou 40 anos caminhando pelo deserto em busca da terra prometida. Olha, bem longo, É o mais longo da história. Depois vem o profeta Elias, que caminhou 40 dias e 40 noites pelo deserto até chegar ao monte Horebe, a montanha de Deus. E o próprio Jesus, antes de começar a sua vida pública, a sua missão aqui na terra, ele passou 40 dias e noites também retirado, num deserto, quando ele foi tentado. Podemos conferir isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mas outras vezes ele apenas passava a noite, retirado, em oração, sempre retirado. Se afastava dos apóstolos, se afastava da multidão e se retirava para conversar com Deus, se fortalecer. Imagina, se Jesus precisava fazer isso, e nós, como necessitamos desse retiro, desse encontro com Deus.
Na história da igreja, nós temos os mosteiros, os conventos de clausura, onde homens e mulheres passam grande parte do seu tempo retirados em oração. E achei bastante interessante. Eu confesso que só fiquei sabendo agora, estudando, para poder passar para vocês. Os eremitas são ainda mais radicais. Se estabelecem em lugares de difícil acesso para permanecerem a sós com Deus. Interessante, né? Bem, os bispos, os nossos bispos aqui da CNBB, sempre fazem um retiro anual de 3 a 7 dias, e até o Papa faz retiro. Os agentes de pastoral, como catequistas, mestres, que são os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, jovens, e todas as pessoas ligadas a movimentos da igreja devem fazer retiro. Se nós passamos algo, se nós nos colocamos para falar de Deus, falar em nome de Deus, também precisamos estar alimentados por Ele, não é? Então, pelo menos uma vez por ano é indicado. Precisamos alimentar o nosso espírito. Mas, em geral, todo o povo de Deus é chamado a fazer retiro espiritual. Esse retiro é quando deixamos de lado a nossa rotina de trabalho para passar alguns dias, ou mesmo um só dia, mas para estar mais próximo de Deus. É necessário que todos nós façamos isso. Isso é necessário para o nosso espírito alimentar-se da graça de Deus, para poder enfrentar o mundo aqui fora. Não tem, é aquela luta, como a gente falou, do bem contra o mal. A gente só consegue vencer o mal que se estabelece em nosso coração com a graça de Deus. E no retiro nós encontramos essa graça. É muito importante o retiro espiritual na vida do cristão e principalmente na vida do sacerdote. É quando temos a chance de parar e avaliar o rumo que estamos dando à nossa vida, como cristão e como testemunhas de Jesus Cristo. É o momento de parar, avaliar. O retiro é o momento de parar, refletir e retomar a nossa caminhada com novo ânimo. Com certeza, cheio da graça de Deus. Ao exemplo do que aconteceu com os apóstolos ao presenciarem a transfiguração de Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 9, do 1 ao 10. Vale a pena depois conferir essa leitura. É um momento especial para retornar e reavivar o compromisso assumido no nosso batismo. Sim, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e a caridade. Para os padres, os sacerdotes, é o tempo de avaliar sua fidelidade ao compromisso assumido no dia da sua ordenação sacerdotal. Retiro é sempre aconselhável, especialmente no tempo da Quaresma, da Páscoa e no tempo do Advento. São tempos fortes da nossa igreja. O retiro é um momento de encontro pessoal com Deus, encontro prolongado e sem distração. É o encontro com Deus e consigo mesmo, pois vivemos num mundo muito barulhento, agitado, que exige de nós muitas coisas, não é isso? E isso tudo nos impede de ouvir a voz de Deus e a nossa própria voz interior. No retiro também nos encontramos conosco, com nós mesmos. Olha só que interessante, porque muitas vezes caminhamos conosco sem nós. Olha, quem disse isso
Foi o padre Assi Prensa, um grande pregador de retiro. Vou até repetir. Muitas vezes caminhamos conosco sem nós, né? Totalmente distraído e não olhamos para o nosso interior. O retiro nos enche da graça de Deus e nos devolve ao mundo com paz interior e com uma abertura de coração mais generosa para com os outros. Olha só que maravilha! Paz interior, quem não quer isso? E ser mais generoso, mais compreensivo. É uma experiência única e muito valiosa. Só quem faz sabe dizer o que é, o que sente. É verdade. É entrar no deserto com Deus e consigo mesmo e ver como é a nossa vida à luz da palavra de Deus. Se você tiver essa oportunidade, né, na sua paróquia, sempre oferece retiros, pelo menos no tempo da Quaresma e no tempo do Advento. Vale a pena, não deixe de fazer. Pode ser um final de semana, pode ser um dia ou até mesmo uma tarde, mas se jogue por inteiro e faça essa experiência maravilhosa. É uma experiência única, vale muito a pena. Vou deixar aqui rapidinho um pequeno testemunho do que é o retiro para mim, tá? Desde a pandemia e mesmo depois da pandemia para cá, até hoje, por motivos de saúde que me impedem de estar presencialmente ou passar um tempo maior retirada de casa, né? Eu posso dizer que estou sentindo muita falta. Porque é diferente. Retiro você pode até fazer em casa, né? Tem aí vários que oferecem, Instituto Hesed e outros mais, que o Padre Paulo Ricardo, que oferecem retiros que você pode fazer em casa. Mas não é a mesma coisa. Por isso tem esse nome, retiro, retirar-se. Em casa a gente tem as distrações do dia a dia, não é a mesma coisa. E eu posso dizer que desde que eu me converti à Igreja Católica, eu sempre fiz retiros. Eu sentia falta, não podia passar um ano, todo ano eu fazia retiro. De 3 a 4, ou se possível até mais, né? E pelo menos no tempo do Advento, que são oferecidos pela paróquia, no tempo da Quaresma, esses 2 eram garantidos. E também nos movimentos de pastoral que eu coordenava, que eu era responsável, eu sempre também fazia esses retiros. Mas sempre que possível, eu procurava um retiro maior, de mais dias, até mesmo de silêncio quase total, porque é muito bom. Você ficar longe de tudo, de qualquer preocupação. E posso dizer que eu me sentia mais forte e abastecida da graça de Deus. Retirar-se do mundo sem se afastar dele, mas se isolar com Deus e consigo mesmo. Eu digo que eu sinto essa necessidade e será a minha prioridade assim que eu puder voltar às minhas atividades. Fazer um retiro espiritual. Fica aqui esse meu conselho também, essa minha indicação. Vale a pena, tá? Espero que tenham gostado dessa explicação, dessa reflexão e até a próxima formação. Obrigado pela presença. Estivemos aqui reunidos e estaremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.